Vamos entrar num assunto e o Balanço Geral gosta de mergulhar nos assuntos. A gente não trata as coisas de forma superficial, não. A gente vai entrar hoje numa nova série chamada Moradores de Rua. Precisamos falar sobre eles. São pessoas, e não cabe aqui a gente julgar, pessoas que estão em situação de rua. Podem ser empresários, podem ser estudantes, podem ser pessoas como eu, como você, que um dia ou outro tomaram uma difícil decisão de viver na rua. Você acha que é fácil para a pessoa ficar pedindo dinheiro no semáforo? Muitas delas estão presas ao vício e o vício acaba tornando a pessoa dependente daquilo, porque ela tem que ter um dinheirinho todo dia para poder comprar o álcool ou a droga. São 160 mil brasileiros que hoje vivem nas ruas. Imagina, gente. 160 mil pessoas é maior do que muitas cidades aqui do Paraná. A última pesquisa aqui em Londrina aponta que cerca de 1.000 pessoas vivem na nossa cidade, em bancos, em praças, debaixo do viaduto. Quem são essas pessoas? Quais são as histórias por trás dessas pessoas? A gente foi atrás e preparou uma série especial. Vamos ver? Roda. Em colchões nas calçadas da cidade, em pedaços de papelão, em mocós. Os moradores de rua fazem o que podem para se manterem abrigados de alguma forma e, principalmente, seguros. O reflexo da pandemia da Covid-19 no aumento da população em situação de rua em Londrina é gritante. De acordo com a Secretaria Municipal de Assistência Social, em 2020, no primeiro semestre, foram abordadas 1.809 pessoas que estavam nas ruas. Em 2021, no mesmo período, este número subiu para 2.331. Atualmente, Londrina tem uma média de 1.000 pessoas em situação de rua, mas esses dados variam. Uma pesquisa da Universidade Estadual de Londrina mostrou que os principais motivos que fazem uma pessoa ir para as ruas são dependência química, conflitos familiares e o desemprego. Um levantamento feito pelo município divulgou o perfil desses moradores. 81% são homens, mais de 60% se declararam negros, 94% são desempregados, pelo menos 11% são analfabetos. Todos esses dados de Londrina deixam exposto como está o Paraná. Segundo a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, o estado tem 8% da população passando fome. Nossa equipe passou a noite abordando diversas pessoas. Embora muitas tenham nos recebido, não aceitaram gravar entrevista. Os motivos são vários, como o medo e a vergonha. A grande maioria tem vergonha, gente, de estar na rua, porque de repente a família pode identificar. Muitos familiares não sabem onde estão os seus parentes e eles podem estar aí, morando na rua, dependentes do álcool, especialmente do crack. Hoje pela manhã teve uma entrevista coletiva convocada por entidades para poder falar sobre esse assunto. O Pedro acompanhou e existia uma grande expectativa, Pedro, de que a Secretaria de Assistência Social, que tem o dever, a obrigação de ajudar nesse processo, de encaminhar esses moradores para tratamento, para voltar para os seus lares, enfim, de que eles participassem dessa coletiva. Mas, por incrível que pareça, não compareceram. Opa, existia a expectativa da presença da secretária municipal de assistência social, Jaqueline Micali, mas ela não foi nessa coletiva e os representantes da prefeitura que estavam lá não falaram, informaram que não estavam autorizados a dar entrevista e muito menos a passar informações. Então, coube a 6 entidades que prestam serviços assistenciais do município, porque são conveniadas à prefeitura, explicar os serviços que elas fazem a partir do que a prefeitura paga. Então, o que foi destacado nessa entrevista coletiva hoje, realizada em uma das instituições assistenciais da cidade? Que quando a gente fala da questão das vagas para as pessoas em situação de rua, elas se dividem. São 195, de casa de passagem, e a casa de passagem é como se fosse uma porta de entrada da pessoa em situação de rua, e ela fica nesse espaço por cerca de 7 dias. Ela não indo embora, ela querendo dar continuidade ali no seu tratamento, também toda a questão social, ela vai depois de 7 dias para a República. E aí são 84 vagas. Quando ela já ganha um pouco mais de autonomia, ela vai para o acolhimento, e são 121 vagas. Todas essas vagas que eu citei, elas são divididas entre homens e mulheres. E cada instituição recebe cerca de R$2.000 da prefeitura para fazer esse acolhimento. As entidades que destacaram o papel do serviço social em Londrina, que é destaque, segundo elas, em todo o Brasil,
E lembrando que na semana passada, o comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar, o Tenente-Coronel Nelson Villa, criticou a atuação da assistência social, principalmente da secretária, por conta, na visão do comandante, da falta de iniciativa para um trabalho em conjunto com as forças de segurança. Tudo isso no contexto dos mocós. Então nós temos agora um trecho da entrevista com a Amanda Nogueira, ela que é representante de uma das instituições e destacou sobre o trabalho dessas entidades aí para ressocializar os moradores em situação de rua. Vamos ver. Hoje, no município de Londrina, a gente usa a metodologia, da trilha da cidadania. Então, a pessoa está em situação de rua, a gente tem todo um processo, toda uma metodologia. Então, a partir do momento que ela está em situação de rua, tem um serviço especializado que atende ela, que é desde o Centro Pop ou o serviço de abordagem, que eles são especializados para essa pessoa. Posterior a isso, eles são encaminhados para a casa de passagem, onde a pessoa pode ficar por 7 dias. A gente faz todo um trabalho ali de acolhimento, oferece refeições, atendimento técnico para a pessoa se estabilizar, porque muitos chegam da vivência de rua muito ruins, com problemas de saúde, os pés machucados, Então, esse é o período deles se estabilizar, Posterior a isso, eles são encaminhados para os acolhimentos, onde é feito um trabalho mais técnico, mais objetivo, pensado num projeto de vida dessa pessoa, fortalecimento do protagonismo, da autonomia, E depois que ele fica esse período lá, que é trabalhado algumas questões, algumas ações educativas, eles são encaminhados para as repúblicas. A gente tem a modalidade moderada e a modalidade leve, E depois disso a gente almeja a superação de rua. Bom, o que eu gostaria de tentar entender, de verdade, Jaqueline Micali, secretária de Assistência Social, não é nada pessoal, muito pelo contrário. Eu só gostaria de tentar entender por que a senhora não foi nessa coletiva. Ou por que não autorizou que funcionários da secretaria falassem do trabalho que o município tem feito. O fato de não comparecer numa coletiva que trata de um assunto tão importante que vem sendo alvo de cobranças da imprensa, da polícia, suscita um monte de dúvidas que a senhora poderia explicar. O espaço do Balão Geral está aberto, quiser vir aqui ao vivo. Eu não dou entrevista porque depois podem editar. Vem aqui ao vivo. Por favor, o espaço está aberto. Quiser vir hoje, pode chegar. Mas precisa dar uma satisfação. Não é para o Parra, não é para o Balanço Geral, não é nem para o Coronel Villa, é para a cidade de Londrina. Os moradores de rua não são um problema exclusivo da prefeitura. É um problema social, de todos. Mas precisa dar uma resposta do que vocês estão fazendo. Ninguém vai saber qual é o trabalho da assistência se vocês não divulgarem. Ninguém vai poder questionar se vocês não abrirem espaço para isso. Então pense nisso, secretária, de verdade. Abre espaço para que a gente converse, para que a gente entenda e para que você possa falar sobre esse assunto.